Muito bem, nós aprendemos os fundamentos da massa relativística, da energia relativística, da relação energia-momento. Só para lembrar, nós aprendemos que a massa, né, ela é, na verdade, a massa de repouso dividido por esse fator. Nós aprendemos isso aqui. E também aprendemos que a energia total de um objeto que está em movimento é mc². Então, a variação de massa é que realmente é responsável pelo aumento da energia, pelo que nós chamamos de energia cinética do corpo, quando ele está em movimento. E nós aprendemos também que existe uma relação entre a energia, o momento, que é essa relação. Então, nós aprendemos na última aula a lidar com as grandezas que normalmente a gente lida na dinâmica, tá certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns exemplos aplicando esses princípios que nós estudamos, né, na aula passada. Então eu vou começar com um exemplo, é um exemplo de colisão, e o exemplo consiste no seguinte: eu tenho aqui um certo corpo que tem uma massa de repouso m0, ele se desloca de tal maneira que tenha uma energia E0 e um momento P0, e ele vai encontrar um segundo corpo. Esse segundo corpo tem uma massa de repouso m0 grande e está parado. Então ele só tem energia de repouso. Haverá a colisão. Após a colisão, obviamente, não é? Após ter ocorrido a colisão, nós vamos ter o primeiro corpinho agora se deslocando com uma energia que eu vou chamar de E1. Então aqui eu vou chamar de 1 e 2, né? 1 e 2 são os dois corpos. Então ele está com uma energia E1 e com momento P1, e o corpo, o outro, está com uma energia E2 e com um momento P2, tá certo? Claro que nós estamos estudando essa colisão, eu sei que do ponto de vista clássico, né, do ponto de vista da mecânica de Newton e tudo isso, seria muito fácil fazer essa conta, conservação de momento e energia, só que agora nós sabemos que o que conserva é a energia total, e a energia total tem inclusive uma energia de repouso, né? m0c² é a energia de repouso. Nós sempre temos que levar em conta agora nos nossos exemplos. Então, nós vamos começar resolvendo esse problema. Eu quero determinar P1, P2. Quer dizer, com que momento esses corpos saem depois da colisão do ponto de vista relativístico, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é quais são as equações que eu vou ter aqui. É isso? Então eu tenho que começar a entender quais são as equações que eu vou trabalhar. Primeira coisa, eu tenho que, inicialmente, tenho que usar as leis de conservação da física, que é o momento antes é igual ao momento depois, não é isso? Então, antes eu tenho P0, depois eu tenho P1 mais P2. Vamos imaginar que a colisão é elástica, certo? Ela é? Estou dizendo que é elástica. Então, é uma colisão elástica. Então, eu tenho a energia antes é o E0, que é a energia total que esse corpo tinha, lembra, E0 envolve não só a energia de repouso, como a sua energia total. Isso aqui é o mc2. Mais a energia de repouso desse outro objeto, então mais m0c2, e isso tudo é igual a E1 mais E2. Essas são as duas leis de conservação, conservação de momento e conservação de energia, que eu posso ter neste problema. Além disso,
eu tenho mais, porque aqui eu não sei quem é 1, E2, P1 e P2. Então eu tenho 4 incógnitas aqui para resolver e tenho somente 2 equações. Mas eu tenho a equação que E1 ao quadrado é igual a P1 ao quadrado C quadrado mais M0, 2, C4. E eu tenho também que E2, né, ao quadrado é igual P2 ao quadrado C2 mais M0 maiúsculo 2C4. Então agora eu tenho a adição dessas duas equações, que são as equações que advêm da relação energia-momento. Com essas equações, eu posso agora realmente resolver. Isso aqui é um sistema de equações, não é muito difícil de resolver. Você elimina, começa elevando ao quadrado, começa substituindo, não é muito difícil de resolver essa equação. Para você obter um par de equações em P1 e P2, né, tendo um par de equação em P1 e P2, você vai resolver para P1 e P2. Então, resolvendo isso, né, esse sistema de equação, nós obtemos P1 e obtemos P2, que são os momentos que essas partículas terão após a colisão. E o que a gente obtém é que P1 é igual a P0 vezes M0 ao quadrado menos M10 ao quadrado, vezes C4, aqui eu estou pulando os passos, obviamente, algébricos da resolução disso aqui, né? Porque eu acho que é fácil, qualquer um pode fazer em casa com nenhuma dificuldade, né? Quer dizer, não há grau de dificuldade ou risco de que você não será capaz de resolver esse sistema de equação. O numerador é M02C4 mais M0 ao quadrado C4. Esse é o momento 1, tá certo? E o momento 2, deixa eu colocar um pouco mais para baixo. O momento 2, ele é igual a 2P0, que multiplica M0 C2, que multiplica E0 mais M0 C2, tudo isso dividido pelo mesmo denominador. É isso. Então eu tenho os dois momentos. Obviamente, esses momentos são os momentos relativísticos. São os momentos que advêm dessa situação de colisão entre duas partículas no regime relativístico. E aí a gente nota algumas coisas interessantes aqui, que é isso que eu vou fazer agora. Nós sabemos que se M0 minúsculo for igual a M0 maiúsculo, a gente sabe que há uma troca de momento. Essa para e a outra continua. Então, se M0 for igual a M0 minúsculo for igual a M0 maiúsculo, então caso M0 minúsculo igual a M0 maiúsculo, eu tenho automaticamente P1 igual a 0 e P2, obviamente, né? Se P1 igual a 0, P2 tem que ser P0. Basta substituir. Se isso for igual a isso, isso soma com isso, e se você eliminar tudo, cancela. O numerador e o denominador vão ser iguais a menos desse termo, de tal maneira que dá P0. Existe uma situação interessante, esse é um caso, não é? Existe um outro caso interessante. Se M0 for menor do que M maiúsculo. Se M0 for menor do que M maiúsculo, acontece uma coisa interessante. M0 é menor, P1 é menor que 0. Significa que essa partícula vai bater e voltar, e obviamente a outra vai ter que continuar, né? Para conservação de momento. E na situação onde M0 é maior do que M10, então eu tenho P1 e P2, esses serão os dois maior que 0,
e as duas partículas vão caminhar aqui, mais ou menos na forma que eu desenhei aqui, a situação pós, né? Essa situação aqui é pós-colisão. Essa é pré-colisão, essa é pós-colisão. Então esse é um exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer o limite de muito baixas velocidades. Se eu considerar que a velocidade é muito baixa, o que acontece? Nesse limite de muito baixa velocidade, a energia, vamos imaginar que essa partícula tem velocidade muito baixa. No caso de velocidade muito baixa, né? Se essa partícula tem uma velocidade muito baixa, se eu ganhar um espaço aqui, então, uma das formas de garantir que a velocidade é muito baixa é dizer que a energia, praticamente, é a energia de repouso. Se a energia dessa partícula é praticamente a energia de repouso, então E0 é igual a M0C2. Então aqui, M0C2, aqui vai entrar M0C2, aqui vai entrar M0C2, você vê claramente que você pode simplificar um monte de coisa. De fato, no regime de baixas velocidades, a colisão deixa de ser de natureza totalmente relativística e a gente obtém a famosa relação entre a colisão de dois corpos de massa diferente, que muita gente já resolveu no seu curso de mecânica, nós mesmos resolvemos no nosso curso de mecânica, que é dado simplesmente pela razão das massas, né? Então, os momentos serão isso, que é aquilo que a gente obteria se não levasse em conta nada relativístico. Então, no regime de colisão, é importante você lembrar que condições de baixa velocidade significa condições onde a energia total é praticamente a energia de repouso. Isso corresponde ao regime de baixas velocidades. Muito bem, então esse é um exemplo interessante que mostra os cuidados que você deve ter. As leis de conservação, quando a gente faz a dinâmica relativística, elas continuam válidas, são as mesmas leis que eu usaria quando eu utilizo outras coisas, né? A mecânica tradicional não relativística. Porém, não pode se esquecer a relação energia-momento, que é diferente, e não pode se esquecer a energia de repouso. Isso não pode ser esquecido ao se fazer os problemas envolvendo dinâmica relativística. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Eu vou pegar uma partícula que tem massa de repouso M0, vou colocar ela em movimento de tal forma que ela tem uma energia E0 e um momento P0, ela vai se deslocar e vai encontrar uma outra partícula aqui, numa certa situação de parâmetro de impacto. Essa outra partícula é idêntica a ela, então estamos tratando da colisão entre duas partículas idênticas. De tal maneira que após a colisão, o que vai acontecer? A partícula primeira vai sair naquela direção com energia E e momento P, segundo um ângulo θ, com horizontal. E a segunda partícula vai sair também com energia e momento P, também no ângulo θ. Então é uma situação, né, onde as duas partículas vão colidir e elas vão sair, vão ser espalhadas em situações idênticas. Esse é o exemplo que a gente quer fazer. E o que nós queremos determinar nesse exemplo? Nós queremos saber qual é o ângulo θ, onde isso vai acontecer. Então nós queremos saber quem que é o θ, que vai ser responsável por essa situação de espalhamento. Aonde que isso acontece? Obviamente existe aqui uma condição especial da colisão onde isso vai acontecer. Bom, mas esse não é o problema para a gente. Nós estamos garantindo que essa condição de colisão existe. O que nós queremos saber é qual é o ângulo no qual essas partículas serão espalhadas com a mesma energia e mesmo momento. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui para resolver o problema? O que a gente pode? É uma colisão elástica? É uma colisão elástica. Então, nós estamos tratando de uma colisão elástica. Colisão é elástica, há conservação de momento,
a conservação de energia e, portanto, nós temos que impor essas condições. Tá certo? Inicialmente eu tenho um momento P0 na direção horizontal e depois da ocorrência da colisão eu tenho 2P cosseno de θ como momento após a colisão, porque eu tenho que projetar o momento dessa. Então eu tenho 2P cosseno de θ como momento, como a conservação de colisão na direção X. Na direção Y, eu só vou, como é o mesmo ângulo, a mesma partícula, a mesma massa, só vou ver que P é igual a P. Então ela não adiciona muito fazer a conservação de momento na direção vertical. Mas a energia, sim, essa me adiciona um pouco, porque inicialmente eu tenho energia E0 dessa partícula, que inclui energia de repouso, inclusive, e tenho a energia de repouso da segunda partícula. E isso tem que ser igual à energia total do sistema após a colisão. O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui duas incógnitas para resolver essa equação, não é? Mas eu tenho também uma relação entre essas duas incógnitas, que é o momento e energia, e eu sei que E quadrado é igual a P quadrado C quadrado mais M0 ao quadrado C à quarta. Então eu tenho mais essa equação, né? Então eu tenho essas três condições para agora trabalhar e determinar quem é o ângulo θ. Novamente eu tenho um sistema de equações e eu tenho que, o melhor é converter, porque na verdade eu tenho três incógnitas, né? Eu tenho P, não sei quem é, E, não sei quem é, θ, não sei quem é, mas tenho também três equações. E agora eu tenho que resolver esse sistema determinando, né, qual é o θ. Eu estou interessado no θ, mas aí de lambuja eu determino P e determino E. Muito bem, então agora nós temos que resolver esse sistema de três equações com três incógnitas para que a gente obtenha quem é o ângulo θ. A melhor maneira de fazer isso é o seguinte: primeiro eu coloco no lugar da energia aqui esse termo, que só depende de E0 e M0C2. Então eu tenho uma equação que agora depende de P e depende das constantes E0 e P0, que são conhecidas. Em seguida, eu elimino o P e substituo na equação de cima. Então eu vou ter uma equação que só tem o cosseno de θ e um monte de grandezas que eu conheço, grandezas que foram dadas no problema. E isso me permite, então, resolver e obter quem que é o ângulo θ. Obviamente que você tem que fazer um pouquinho de álgebra, mas não é também uma álgebra proibitiva, não é uma álgebra que vai deixar você careca. E fazendo isso, você vai obter que o cosseno de θ, que é o ângulo de espalhamento, nessa condição especial, é igual a raiz quadrada de E0 mais M0C2, dividido por E0 mais 3M0C2. Certo? Bom, esse é o ângulo. Esse é o ângulo que, dadas essas condições, vai permitir um espalhamento tal que as partículas saem em condições simétricas, em condições totalmente equivalentes. Tá certo? Então resolvi o problema. Eu não coloquei aqui os passos intermediários porque são realmente passos triviais de álgebra. Qualquer pessoa pode fazer isso aqui. Substitui o E aqui e o que der o P substitui aqui. E resolve. É claro que você tem expressões grandes, porque vão ter que ter ao quadrado, etc., para resolver, mas nada que você não, com cuidado, não faça e não obtenha o cosseno. Esse é um cosseno interessante, porque ele mostra que a condição de espalhamento simétrico depende da energia que eu coloquei a partícula. Quando essa energia é muito maior do que a energia de repouso, então cria uma situação interessante, né? Porque o cosseno vai a 1, né? E cosseno 1, a gente sabe, quando o cosseno vai a 1, a gente sabe que o ângulo vai a 0.
Mas não é essa situação que eu quero discutir. A situação que eu quero discutir é a situação de baixas velocidades. Se eu tiver baixas velocidades, tá certo? Se eu chegar aqui e falar, bom, tá certo, essa é a situação relativística. E ninguém vai discutir, e é isso que o pessoal vê aí nos aceleradores, é isso que eles trabalham, é isso que eles usam, inclusive, para avaliar determinadas características de partículas. Eu poderia ir para a região de baixas velocidades, fazer a aproximação de baixas velocidades, e em baixas velocidades, como eu falei para vocês, a condição de colisão relativística é a condição onde a energia da partícula é praticamente a sua energia de repouso. Essa é a condição de baixas velocidades. E se E0 foi praticamente M0C2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 2E0 e aqui 4E0. Ou seja, eu vou ter raiz de meio. Então, nessa situação, a gente obtém uma situação interessantíssima, que é cosseno de θ. Cosseno de espalhamento, para que isso seja simétrico, ele é igual a raiz de 1 sobre 2, não é? Que você converte isso como sendo raiz de 2 sobre 2. E nós lembramos, quem que é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, a situação de baixas velocidades prevê um espalhamento em situação simétrica das duas partículas de 45 graus. Que é exatamente o que você vai obter se resolver isso na mecânica não relativística. Se você colocar duas partículas idênticas e exigir que elas sejam espalhadas simetricamente, você vai encontrar que o ângulo onde isso acontece é quando cada uma sair a 45 graus. Quando elas saírem a 45 graus, você tem as duas com a mesma velocidade, não é? Claro que para isso você tem que controlar. Na situação real, você teria que controlar aí o ângulo, o parâmetro de impacto, que chama, que é uma coisa que nós não vamos entrar em detalhes agora. Mas a situação de baixas velocidades, que é a situação não relativística, prevê um ângulo de 45 graus para esse espalhamento. Meu último exemplo, que é um exemplo que eu gosto demais, é o exemplo da absorção da luz. Eu tenho uma partícula que vai absorver um fóton de luz. Como a gente sabe, nada é mais relativístico que a própria luz. Portanto, a situação que a gente vai trabalhar agora é assim. Eu tenho aqui uma partícula que está em repouso. Então, ela tem uma massa de repouso m0 e tem uma velocidade v0. Não, ela tem uma velocidade zero. Desculpa. Situação, essa pode ser outra situação, né? Mas a situação que eu quero ver é quando a velocidade é zero. E uma porção de luz que nós chamamos de fóton. Um fóton que tem uma energia E0, vem e colide com, é absorvido nessa partícula. E nós queremos saber o seguinte, com que velocidade, né? Qual o recuo do átomo? Ou da partícula. Quando essa luz for absorvida, o átomo estava inicialmente parado, agora vai começar a se movimentar. Essa velocidade com que ele se movimenta é chamada velocidade de recuo. E nós queremos saber qual é a velocidade de recuo do átomo que absorve uma luz, um fóton de luz. Bom, primeiramente, a luz é como se fosse uma partícula de massa de repouso zero. Então, a luz é como se fosse uma partícula que tem massa de repouso zero. Se ela tem massa de repouso zero, pela relação energia-momento que nós aprendemos, isso aqui é zero, portanto ela tem um momento que é sempre igual à sua energia dividido pela velocidade da luz. Então, essa porção de luz que eu chamo de um fóton, que vai ser absorvido pelo átomo, ou por uma partícula qualquer aqui, e que vai sofrer um recuo, né, vai adquirir velocidade nessa direção que não tinha antes, o momento que eu tenho que considerar é esse momento. E nós sabemos que momento é conservado tanto na colisão elástica como inelástica. Isso aqui é um exemplo de colisão totalmente inelástica. Só que é a colisão de uma porção de luz com uma partícula. Muito bem. Quais são as leis de conservação que eu tenho que levar em conta?
Primeiro, eu vou admitir que essa partícula sai daqui, o recuo corresponde a uma velocidade u. Né? O recuo é uma velocidade u que eu vou determinar. Então, essa partícula, após a absorção, adquire uma velocidade u. E eu tenho que determinar essa velocidade. Antes da absorção, eu tenho essa energia e tenho a energia de repouso. Após, eu tenho só essa partícula se deslocando. Mas agora, preste atenção, essa partícula deixou de ter a massa de repouso m0 após absorver o fóton. A absorção do fóton, de alguma maneira, interiorizou uma quantidade de energia aqui dentro. E essa quantidade de energia alterou a massa de repouso. Então, após a colisão, ou após a absorção, né, isso que a gente devia... O que nós temos? Nós temos uma partícula que se desloca com velocidade u e que tem uma massa de repouso, que é m0 maiúsculo, que eu também não sei. Tá certo? Essa é a situação após a colisão. E eu tenho que agora usar as leis de conservação e tudo isso para resolver essa situação como um todo. Então, após a colisão, a gente pode dizer que a energia após a colisão é igual a mc2, né? E esse mc2 envolve m0 dividido pela raiz quadrada de u quadrado sobre c quadrado. E o momento final é mu. Então, isso eu tenho após a colisão. Antes da colisão, eu só tenho esse momento e essa energia. E mais essa energia de repouso. Tá certo? Então, agora eu posso começar a escrever as equações de conservação de energia e momento. Vamos começar com conservação de momento. A conservação de momento exige que o momento antes, que é E0 sobre C, seja igual a quem? A m u. Isso que exige conservação de momento. E a conservação de energia, o que exige? A conservação de energia exige que a energia antes, que é E0, mais m0c2, que é a massa de repouso da partícula, antes de absorver a luz, é igual à energia final. E a energia final, obviamente, é m vezes c quadrado. Onde m é igual a m maiúsculo 0 dividido por raiz quadrada de 1v2 sobre c2. 1u2 sobre c2, né? 1 menos u2 sobre c2. E aí, o que eu sei, tá certo? Eu sei E0, sei m0, não sei u e não sei m0. M não é importante, porque eu posso converter essa equação em m0 sobre raiz quadrada de 1 menos u quadrado sobre c quadrado vezes c quadrado. Deixa eu tirar isso de baixo aqui. Então eu tenho essas duas equações, onde eu não sei u e não sei m0. E tenho essas duas equações, com o resto sendo conhecido. Agora eu tenho que resolver essas duas equações. Primeira coisa mais fácil é pegar esse u, substituir aqui dentro, determinar quem é o m0. Uma vez que eu conheço o m0, eu sei quem é m. Sabendo o m, eu determino o u através dessa relação. Então, esse é um problema, que é um problema interessante. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que quando eu tenho uma partícula e ela absorve radiação, a sua massa de repouso mudou. Embora ela vai adquirir o recuo, mas a sua massa de repouso no estado de mais baixa energia antes de absorver a luz é uma, que é m0. Após absorver a luz é outra, é o m0 maiúsculo. m0 maiúsculo, que eu não coloquei. Ah, tá aqui. m0 maiúsculo. E isso tem que estar
isso tenho que levar nas leis de conservação, né? Tenho que levar, porque o M0 minúsculo só serve antes. Após, obviamente, ele adquiriu alguma energia ali dentro e nós sabemos que, né, a relatividade mostra que energia e massa são equivalentes. Então, alterou a energia interna, alterou a massa de repouso. Então, vamos resolver essas duas equações. Então, a instrução que eu dou é, pegue U, substitui aqui, eleve ao quadrado para obter M0. Uma vez tem M0, volte à equação, determine o U. E fazendo isso com a devida cautela, né, com o devido cuidado, nós obtemos rapidamente que a velocidade de recuo do átomo é exatamente igual a E0C dividido por E0 mais M0C2. Essa é a velocidade que o átomo adquire ao absorver uma porção de energia de valor E0. É interessante, né? Não serve, não dá para fazer a conta não relativística aqui, né? Que você absorve energia, então você fala, bom, essa energia se converte em energia cinética. Não, não dá. Tá certo? Mesmo que essa energia está acumulada ali dentro, ela tem, uma parte dela é convertida em massa e tudo isso tem que estar na dinâmica relativística. Bom, para determinar a nova massa de repouso, você pode voltar e determinar, também de uma forma fácil, e eu vou escrever qual é a nova massa de repouso da partícula após absorver a luz. E essa nova massa de repouso é interessante. Ela é M0 vezes, você vai obter, fazendo as contas direitinho, 2E0 M0 sobre C quadrado mais 2E0 M mais, deixa eu escrever de outra forma aqui, M0 bloqueio em evidência, então é 2E0 sobre M0 C quadrado mais 1. Não é? Isso aqui a gente obtém para a nova massa de repouso. Então você vê que a massa de repouso é acrescida de um termo aqui. Se esse termo, imagine que esse termo não é muito grande, vamos imaginar que esse termo é pequeno, porque a quantidade de energia que tem no fóton é muito menor do que a massa original. Então vamos imaginar que esse termo é pequeno. Se esse termo é pequeno, eu posso expandir e escrever que M0 é igual a M0 minúsculo, a massa de repouso inicial, vezes 1 mais meio desse termo, mais meio de 2E, então de 2E0 sobre M0C2. Tá certo? Esse 2 cancela. E eu vejo uma coisa interessante, né? Eu vejo que se eu pegar isso aqui agora, expandir, multiplicar aqui, então eu tiro que essa expressão fica igual a M0, que é a massa original da partícula antes de absorver a radiação, mais, a hora que você multiplicar aqui, fica interessante, fica E0 sobre C quadrado. Aqui tem uma energia. Eu poderia dizer para vocês que isso aqui equivale a uma massa, que é E0 sobre C2. Não tem massa o fóton, mas equivale a uma massa que é E0 sobre C2. E essa quantidade é que vai ser adicionada. Quando essa energia é incorporada na partícula, a massa de repouso ganha essa quantidade de energia. Certo? E isso realmente acontece, né? Quando você tem um átomo que absorve luz e fica no chamado estado excitado, a sua massa de repouso é diferente que ela era antes de absorver a luz. Isso é um fato muito interessante, previsto aqui na teoria da relatividade e observado. Bom, então nesse exemplo nós vimos que quando você tem uma partícula que absorve luz, ela sofre um recuo, determinamos quem é o recuo, poderia escrever isso de outra maneira, porque a energia poderia expressar agora como sendo momento da luz vezes C,
e reescrever isso aqui em termos de momento, dividido pela massa, para ter uma coisa. Mas não tem problema. Aqui está direitinho qual é o recuo. E mais do que isso, nós temos que a massa de repouso altera. E a massa de repouso altera basicamente por uma quantidade que é o quanto de massa a energia que ele absorveu equivale. Então, isso mostra para nós também esse conceito de que há uma relação, né, massa e energia do ponto de vista da dinâmica relativística é praticamente equivalente. E se a gente tivesse que adivinhar desde o início quanto de massa de repouso vai adicionar nessa partícula, nós já poderíamos dizer, bom, a energia que vai lá praticamente vai virar a massa de repouso dela e a gente adivinharia, né, se tivesse que adivinhar alguma coisa, adivinharia isso. Muito bem, então com esse exemplo nós terminamos essa parte de dinâmica relativística. Tem muito mais para se ver, mas nós vamos ficando por aqui com esses exemplos da dinâmica relativística. Tchau!